Bom dia pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vidinho aqui para uma sequência de exercícios sobre embriologia. A gente vai falar um pouquinho de cada tipo aí de exercício que vai vir à frente, explicando cada um. Mas no começo aqui a gente começa com uma revisão básica, né? Uma revisãozinha antes de realizar essas atividades. Aqui a gente tem uma revisão básica dos tipos de ovos e as suas clivagens. Então a gente tem numa imagem bem detalhada aqui e simples ao mesmo tempo os dois tipos de segmentação que a gente, né, trabalha. Então a gente tem a igual e a desigual, né? Ou seja, aquela que é completa ou incompleta, sendo que dentro da divisão aí, a segmentação completa, a gente tem dois tipos e da incompleta também dois tipos. Então aqui na completa a gente tem ela sendo igual ou desigual. Igual, normal aí de ovos oligolestos ou isolestos, aqueles ovos com pouco vitelo de distribuição quase que idêntica aí por todo o ovo. Então a divisão segue um padrão bem comum aí, né? Agora, a desigual é quando a gente tem um pouquinho mais de vitelo lá no polo que a gente chama de polo vegetal e o núcleo fica mais próximo do polo animal. Nesses casos, a divisão é completa, porém tem uma diferença, né? A parte do polo animal apresenta divisões menores, com blastômeros menores, e no polo vegetal os blastômeros maiores. Então a gente tem aqui a holoblástica desigual. E depois a gente tem aqui, né, as que não são divisões completas, são as divisões parciais, e a gente tem os dois tipos. Nos ovos que a gente tem aqui como os megalésticos, né, típicos de aves, a gente tem a divisão por disco na parte superior desse ovo aqui durante o processo de desenvolvimento. E o vitelo, que é rico nesse polo vegetal, acaba não permitindo a divisão aqui no polo vegetal, na parte, né, olhando nesse sentido aqui na parte de baixo do ovo. E por último a gente tem a divisão dos ovos aqui centrolestos, né, o núcleo no centro do ovo com pouco vitelo. Essa é uma divisão superficial, né, que depois que o núcleo vai se dividindo, ele vai migrando para a parte externa do ovo e o vitelo fica no centro aqui, típico ovo de artrópodes, né, dos insetos aí em geral. Beleza, pessoal? Então, a gente passa aqui, ó, aqui a gente tem uma imagem 3D, uma imagem da internet muito bacana, que traz um aspecto que o professor, as pessoas que vão falar sobre esse assunto, fica um pouco retido, porque normalmente as imagens são em 2D, e fica difícil a pessoa visualizar isso, né? O aluno visualizar isso. Aqui a gente tem em 3D, né? Uma representação digital aqui, mas dá para ver que a ideia é representar algo em 3D, né? Aqui a gente tem a blástula, a fase que vem logo depois da mórula, onde ela tem um amontoado de células, mas a gente tem uma cavidade no interior dela, chamada aí de blastocela, né? Que aqui está representado dentro desse amarelinho. Aqui ele já está representando uma cavidade interior amarela, a exterior marronzinha e azul, mostrando a região do polo animal aí que vai se dividir depois mais para frente. Aqui a gente tem né, revisando mais um processo dessas divisões aí, a gastro, lá é o que onde começa o dobramento, né? Começa a se dobrar depois de formar a blástula. E a gente tem aqui ela indo em forma de blástula, começa a fazer a dobra do polo vegetal, onde vai dar origem ao arquêntero lá pro lado de dentro, né? Depois que tiver dobrado por completo. E o blastóporo, que é justamente o poro de acesso para o arquêntero aqui, tem esse nome. Aqui é interessante a gente lembrar que os animais que formam o blastóporo e que tem a região aqui do blastóporo que dará origem ao ânus, o lado contrário dará origem onde vai se formar, dará origem aqui à boca, né? E aqui a gente tem a representação da parte externa, como o ectoderme, e a parte interna da parede do arquêntero aqui, que é a endoderme, beleza? Aqui a gente passando para frente, a gente tem a última fase, depois que já passou pelo processo de neurula, a gente já tem a formação do canal neural aqui. Temos a mesoderme dividida em três características distintas aqui, três pontos distintos, né, regiões distintas. O hipômero aqui, né, o mesômero no meio, esse arquinho, e o epímero, que é a parte mais superior. Temos o canal neural formado já pela dobra, naquele processo de neurula, né, e o arquêntero bem definido lá dentro, limitado aqui pela endoderma. Esses três folhetos são quem vão
né, dar origem aos novos tecidos, né? Vamos formar os órgãos e os tecidos por completo aí, os sistemas e tudo mais. E aqui por último a gente tem uma tabelinha que vai trazer pra gente aí essa, de forma bem completa aqui, o que cada folheto vai gerar, né? Então a gente tem aqui a primeira coluna, né, os folhetos, que vão ser divididos em ectoblasto, mesoblasto e endoblasto. O ectoblasto, que é a parte mais externa, vai dar origem a dois tecidos distintos, o neuroblasto e o epiblasto. Qual que é a ideia aqui? O neuroblasto, vale lembrar que é quem surgiu ali na neurula e vai dar origem a todo o sistema nervoso central, né? Encéfalo e medula espinal. E o epiblasto, as epidermes e os seus anexos, ou seja, pele, glândulas ali sebáceas, mamíferas e por aí vai. E os receptores sensoriais que estão presentes na epiderme. Vale lembrar que no ectoblasto vai dar origem à epiderme. A derme já se encontra dentro do mesoblasto, no epímero, né, a parte superior do mesoblasto. Aqui, ó, o dermátono vai dar origem à derme, então tem que tomar cuidado. Não é toda a pele que vai se originar no ectoblasto, e sim a epiderme. A mesoderme vai dar origem aqui no mesoblasto. Depois a gente tem outras duas regiões específicas do epímero aqui, que é o esclerótono e o miótono, que vai dar origem ao esqueleto axial e à musculatura estriada. Temos o mesômero, que vai dar origem ao sistema urogenital, né? E também as glândulas, as partes sexuais aqui. E o hipômero, que é a parte mais baixa, a maior parte do mesoblasto, que vai dar origem ao esqueleto e músculos dos apêndices, o sistema circulatório e os músculos lisos. E por último, terminando aqui, a gente tem o endoblasto, que é a camada mais interior lá, né? A gente vai dar origem aqui ao revestimento interno dos tratos digestório e respiratório, fígado, pâncreas, tireoide e paratireoide. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o primeiro exercício, ó. O primeiro exercício faz o seguinte: complete a tabela abaixo. Aí ele traz uma tabelinha trazendo os tipos de ovos, tipo de segmentação e a ocorrência, ou seja, em quais, né, tipos animais ocorre esse tipo de segmentação e esse tipo de ovo. Então ele traz aqui uns espaços em branco para a gente, né, tá preenchendo. Então aqui é basicamente um resuminho do que a gente estava falando. Olha aqui como ele traz essa resposta. A gente tem ovos telolécitos, né, que tem uma segmentação meroblástica discoidal, ou seja, né, naquela parte superior dos ovos megalestos ou telolestos. Ocorre geralmente em aves, né? A gente tem aqui ainda os ovos heterolécitos, já preenchido, e ele fala que são os que ocorrem em anfíbios. Os ovos heterolécitos ocorrem divisão completa ou incompleta, igual ou desigual, né? Ele ocorre a divisão holoblástica desigual, ou seja, ocorre de forma completa, porém não do mesmo tamanho e todas as células ao mesmo tempo, né? Ocorre de forma diferente aqui em anfíbios. Por quê? Porque a gente tem a concentração do vitelo na parte do polo vegetal e o núcleo separado para o polo animal ali. Depois a penúltima linha aqui, ele traz pra gente holoblástica igual e mamíferos. Mamíferos é o que a gente mais estuda aí, né? Então são os ovos oligolestos, é a holoblástica igual, é a completa e de forma igual, é a mais padrãozinho. Muito trabalhado quando se fala de embriologia do anfióxo, né? Por último, a gente tem os ovos centrolestos, que são dos artrópodes aqui que eu trouxe como exemplo no começo. Essa segmentação de ovos centrolestos é aquela superficial que a gente comentou ali no comecinho, né? Ela ocorre no centro e essas células vão migrando para a superfície do ovo. Então, meroblástica superficial. Beleza? Próximo exercício aqui da banca CAF. Olha só, os óvulos dos animais geralmente são grandes e imóveis, contendo em seu interior reserva de nutrientes para o desenvolvimento do embrião. São esses nutrientes que compõem o vitelo. Aí belezinha, né? Ele traz um resuminho pra gente. Marque V ou F conforme as afirmações sejam verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Vamos por alternativas aqui. Isolestos ou oligolestos ocorrem em equinodermos e cefalocordados, ou seja, anfióxos. Olha só, isolestos ou oligolestos ocorrem nos equinodermos e anfióxos. Beleza, os cefalocordados, ok, faz sentido. E agora, nos equinodermos, será que é isso mesmo? Sim, essa afirmação está correta.
tanto os equinodermos quanto os anfíoxos, ou cefalocordados na grande maioria, no geral aí, eles fazem essa divisão sim, né? Ocorre esse tipo de ovo. Então, a primeira alternativa aqui é verdadeira. Vamos para a segunda. Heterolestos possuem pouco vitelo e ocorre somente em peixes. Será que tá certo isso aqui? Não tá aparecendo não, pelo seguinte, ó. Repare que ele fala aqui que ocorre somente em peixes. Esse ovo heterolesto é típico de anfíbios e não de peixes, né? Então tá errada essa afirmação. Então vamos lá, verdadeiro e falso já. A gente já pode descartar algumas alternativas, né? Mas a gente ainda fica preso aqui a duas delas. Então vamos lá, telolestos. Ovos telolestos são óvulos grandes, né? Então a gente tem aí, lembrar que telolesto é a mesma coisa que megalécito. Então a gente tem óvulos grandes com muito vitelo, sim, e ocorrem em répteis, aves e alguns peixes. É isso mesmo, está correta essa afirmação, tá certinha. Então VFV, a gente já mata essa alternativa aí, né, com a letra D. Olha só. Vamos ver a última aqui só para confirmar, né? Mas já daria para resolver essa questão. Centrolestos e alestos ocorrem respectivamente em insetos e na maioria dos mamíferos. Pessoal, essa informação aqui é legal para você levar em consideração esse nome aqui, ó, alécitos, né? Porque ele não aparece em alguns materiais aí, eles trazem oligolestos só, mas é o mesmo sentido aqui, beleza? Então, centrolestos e alestos ocorrem respectivamente em insetos e na maioria dos mamíferos. Correto. Então, VFVV, alternativa D de dado aí. Próxima questão. Questão da PUC, São Paulo. As figuras abaixo mostram a sequência inicial do desenvolvimento embrionário de um vertebrado. Então, a gente tem um ovo ali, segmentação igual, completa, continua se segmentando, segmenta aqui de novo, novamente, agora na horizontal, segmenta mais uma vez. Aqui embaixo está tudo divididinho e aqui começa uma divisão maior, já está quase se tornando uma mórula. Prestem atenção que a gente está mostrando aqui, ó, visualmente é fácil de identificar que a gente tem temos meroblastos aqui, ó, pedacinhos menores e embaixo os maiores. Então a gente já sabe que essa divisão aqui não está completamente igual, né? Ela está ocorrendo em todo o ovo ao mesmo tempo, porém não de forma igual. Então a gente já consegue matar aí que tipo de divisão que está acontecendo aqui. Vamos lá. A análise das figuras permite concluir que o zigoto deste animal apresenta tanto vitelo que não há possibilidade de formação de blastômeros completos. Muito errado isso aqui, né? Pouco vitelo e por isso a formação de blastômeros iguais. Tá igual, será? Acho que não, né? A gente tem blastômeros maiores aqui e blastômeros menores aqui. Então, letra C, vitelo uniformemente distribuído. Olha só, se a gente tem distribuição diferenciada de vitelo, a gente tem divisão diferenciada dos polos. Então, a letra C aqui, vitelo uniformemente distribuído, não poderia ser definido aqui. Porque o que acontece? Se ele continuasse essa divisão do item 1, 2, 3, 4, seguindo um padrão, aí até o 6 seguisse o padrão de células iguais, a gente poderia falar de vitelo uniformemente distribuído. Porém, não é o que está acontecendo aqui. A gente está percebendo que tem nitidamente um polo animal e um polo vegetal. Então, olha só, não pode ser a alternativa C. Falta para a gente D e E. Aqui ele fala, ó, mais vitelo no polo animal do que no polo vegetativo. Não tem como, pessoal. Por quê? Porque a gente sabe, já é sabido que onde a gente tem mais vitelo, formam-se células maiores e as células do polo animal formam células menores. Então, a alternativa D não pode ser. Resta pra gente apenas a alternativa E. Mais vitelo no polo vegetativo, representado a parte de baixo aqui, e do que no polo animal, na parte superior. Então, a gente mata essa questão aí com isso. Ou seja, se você tem que conseguir representar o que está acontecendo na imagem, traduzir o que está acontecendo aqui, aí fica fácil. Só procurar a alternativa ali que corresponde. Nesse caso, a alternativa E. Então, vamos lá. Próximo exercício. Observe com atenção o desenho e marque a alternativa correta. Então, mesmo esquema. Ele traz os desenhos,
mamíferos, oligolesto, traz um desenho do ovo, heterolesto e traz o exemplo dos anfíbios, telolesto ou megalesto e traz o exemplo das aves, centrolesto, né, ovinho distinto aqui, e o exemplo dos insetos. Então vamos lá. Letra A. Os grupos representados apresentam tipos de ovos diferentes com segmentação igual. Opa, será que é isso? Representam tipos de ovos diferentes? Sim, perfeito. Segmentação igual? Não. A gente já sabe que a segmentação é igual ou desigual aqui, né? Cada um tem um tipo diferente. Então a alternativa A aí tá errada. Letra B. O tipo de ovo humano é semelhante ao da ave. Olha aqui, o humano é mamífero, né? Faz sentido falar que isso aqui é parecido? Não, né? Tá errado. Então vamos lá. O ovo da ave apresenta, vamos ver, mais vitelo do que os demais ovos. Faz sentido isso? Olha esse ovo megalesto aqui. Esse nome de megalesto já dá a resposta pra gente, né? Mega. Muito vitelo na região do polo vegetal aqui. Então, a letra C é a alternativa que a gente quer aí, né? É essa mesmo. Vamos ver o que tem na D e aí aqui para saber se está errado ou não mesmo. D. O tipo do ovo do jacaré é semelhante ao do inseto. Não é, pessoal. Aqui ele não traz pra gente o ovo do jacaré aqui. Ele traz anfíbios, né? E não répteis. Mas não é, né? Só o ovo dos insetos é muito típico. E não é o caso aqui do ovo dos répteis, né? Vamos lá, letra E. Todos os grupos apresentam o mesmo tipo de segmentação. Nossa, gente, completamente errado, né? Essa última alternativa é aquela alternativa que o cara da banca põe as 4 primeiras aqui e a última ele precisa colocar uma quinta alternativa e aí ele, né, não tem mais o que gerar uma confusão ali, põe uma bem absurda. Porque olha só, se a gente sabe que as divisões ocorrem de acordo com a quantidade de vitelo, como que ele traz essa imagem e fala pra gente que todos apresentam o mesmo tipo de segmentação? Tá absurdamente errado isso aí, né? Então, vamos lá. Próxima questão. A figura a seguir mostra fases do desenvolvimento inicial de um invertebrado. Então, beleza. Temos 4 células, ocorre uma terceira clivagem e dá origem ali a 4 micrômeros e 4 macrômeros, com 8 células. Beleza? Então, o que ele traz ali pra gente? Ó, pela figura, pode-se concluir que esse invertebrado possui ovos. De qual tipo? Pessoal, primeira coisa, ele traz aqui pra gente que é um invertebrado. Então, a gente, né, já pode considerar que alguns tipos de divisões não podem ocorrer. Mas sem pensar nisso, a gente pode imaginar o seguinte: ocorre uma divisão igual e depois uma divisão desigual aqui, certo? Para ele ocorrer uma divisão igual e depois desigual, só pode ser um tipo de clivagem completa. Se ele só pode ser um tipo de clivagem completa, ela só pode ser de 2 tipos. E aí, qual tipo de ovo faz divisão completa? Os oligolestos e os heterolestos. Se eu tenho células maiores e menores na divisão, essa divisão é do tipo heterolesto, do ovo heterolécito, né? Que é o ovo do tipo com vitelo com polo definido, né? Mais vitelo no polo vegetativo e menos vitelo no polo animal. Então eu já sei que é heterolécito porque é o único tipo de clivagem completa que vai apresentar polos distintos no momento da separação das células. Vamos lá. Próxima questão. Modelo do Enem aí. No desenvolvimento embrionário da maioria dos animais, quando o embrião já tem algumas centenas de células, começa a surgir em seu interior uma cavidade cheia de líquido, envolta por uma camada celular. Nesse estágio, a fase embrionária, a camada celular e a cavidade são, respectivamente, ou seja, gente, falou em cavidade no interior, a gente passou de mórula para blástula. Sendo blástula, só pode ser qual opção aqui? Letra B ou letra C. A gente já mata letra A, D e E numa tacada só aí já. Depois ele fala, ó, respectivamente. Então, se é respectivamente, tem que ser na ordem. A fase embrionária, a camada celular e a cavidade. Então, a gente já sabe
que a camada celular se chama blastoderme e a cavidade se chama blastocela. Ou seja, se a gente estava entre dúvida entre B e C, agora já não estamos mais, porque na C ele traz mórula. Muito errado isso aqui, né? A gente define como blastoderme e blastocela. Mórula é um estágio anterior, né, da blástula. Então só pode ser letra B de bolinha aí, né? Próxima questão. A figura abaixo representa um corte de embrião de anfioxo. Olha só, ele traz aqui um estágio de desenvolvimento. Já temos a formação aqui de algumas estruturas. Tudo isso aqui ocorreu então depois já da neurulação, para ter essas características exclusivas. A gente já sabe que o processo de neurulação já aconteceu. E se o processo de neurulação já aconteceu, a gente já pode dizer o nome dessas estruturas aqui. Então vamos lá. Letra A. Cite as estruturas indicadas em 1, 2 e 3. Pessoal, primeira estrutura formada no polo aqui superior, formou a área plana, gotejou e formou primeiro aqui a estrutura chamada tubo neural, pessoal. Depois, se eu já formei o tubo neural e tenho tecido, né, tecido de células aqui no interior, eu já tenho claramente uma mesoderma formada. E se eu tenho mesoderma, obviamente eu tenho que ter uma endoderma e uma ectoderma. Então, representado em 3 aqui, ectoderma ou ectoderme, beleza? E aí, por último, ele fala ali, ó, a que filo pertence o embrião? Pertence a um cordado, porque eu já tenho um tubo neural formado. Depois vão se formar aqui os tecidos de proteção. Esse tubo neural vai formar o nosso sistema nervoso central, né, que é o encéfalo e o sistema nervoso ali o cordão neural, né, que vai formar o nosso... Fugiu o nome aqui agora. Todo o encéfalo e o nervo ali, né, da coluna cervical, a medula espinal, né? Me fugiu o nome aqui. Então, a resposta está aí, ó. 1, tubo neural. 2, mesoderma. 3, ectoderma, né? E aqui filo pertence os cordados, porque se tem tubo neural e mesoderma, vai formar notocorda, vai formar coluna vertebral e tudo mais. Show de bola? Então, próxima questão aqui. Observe a figura abaixo e responda. Pessoal, dobra. Momento de dobra. Dobrou e tem cavidade de acesso, então a gente já sabe que isso aqui é uma gástrula. Então, letra A, ó, qual é o nome da fase embrionária representada? Nítido pra gente, né? Gástrula aí. Se eu tenho gástrula, eu já tenho condições de dizer quais são essas estruturas. Blastóporo, né? Poro de acesso do arquêntero, letra B, que é a cavidade interior. E se eu já dobrei o tecido, eu já sei que agora eu tenho uma camada mais interior e uma camada exterior. Então eu tenho ectoderma e endoderma começando a se formar aqui para o processo depois de neurula, beleza? Então eu tenho aí as estruturas. As respostas, né? Letra A, gástrula. Estrutura A, blastóporo. Tá errado aqui o acentinho, depois eu corrijo. É blastóporo. Temos arquêntero, temos endoderma e letra D, ectoderma. Beleza? Facinho isso aí, né? Vamos lá. Próximo exercício. Considere 1, ovo. 2, neurula. 3, mórula. 4, gástrula. 5, blástula. A sequência correta de desenvolvimento embrionário é... Fácil, né? Começa como o ovo, então a gente já mata a letra E aqui, como eu disse, é aquela alternativa mais absurda, que muitas vezes o cara da banca tem que colocar para ter 5 alternativas. Mas nas outras todas ele deixou 1, porque como é o mais fácil, né? Ele falou, bom, todo mundo sabe que começa como o ovo. Então não te resolve muito a vida aqui. Depois nós temos, logo depois que eu tenho o ovo, e começa a fazer toda a segmentação e gerar aquele amontoado de célula, a gente tem uma mórula. Então a sequência correta é 1 e 3. Então a gente já tem letra A e letra D. Letra C e B pra gente aqui já não serve. Depois da mórula, eu sigo segmentando até formar uma cavidade. Quando eu tenho uma cavidade, eu tenho uma estrutura chamada blástula. Então eu tenho 1, 3
5. Será que eu tenho algum aqui? 135? 135. Letra A me traz essa resposta. Tem alguma outra? Não. Então eu já tenho a resposta correta. 135 aqui, ó, letra A. Nem preciso saber o resto. Como você é um aluno que vai estar fazendo a prova de forma, né, rápida ali, porque você já sabe toda a informação, você aproveita para confirmar a sua questão, tirando a prova real aqui no final. Depois da blástula, eu sei que vai vir a minha gástrula, que é a dobra, né, da blástula. Então, 4. E por último, vai começar a originar o tubo neural lá, neurula, né? Número 2. Então, responder a minha questão aqui, letra A de amor. Seguindo. A gástrula é formada no anfioxo por, ou seja, por onde, por qual momento, em qual processo? Vamos lá. Ele está querendo saber da gástrula. A gente sabe que a gástrula é a invaginação da blastoderme ali, né? Da blastocela. A blástula vai começar a se dobrar. Então vamos lá. Letra A aqui pra gente. Formação de bolsas laterais no arquêntero da blástula. Será que é isso? Vamos lá. B. Segmentação sucessiva do zigoto em planos perpendiculares entre si. Isso aqui está com cara de mórula, né? C. Invaginação da blastoderme na região dos macrômeros. Dos macrômeros ou do micrômero? Será que eu lembro agora? Vamos ver. Letra E. Invaginação da ectoderma da blástula na região dos micrômeros. Pessoal, olha só. A nossa alternativa correta aqui é a letra C. Por quê? Porque quem invagina é a invaginação, né? Aqui a letra A e B está bem errada. A invaginação lá da blastoderma acontece na região dos macrômeros. Por quê? Porque é o polo vegetal. O polo animal é quem vai dar origem depois ao tubo neural. Então, quem se dobra na gástrula é ali a parte do tecido dos macrômeros. Polo vegetal, as células maiores. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Então, você poderia ficar em dúvida aqui entre C e D. E a D, né? Se você não lembrar quem é que se dobra aqui, você confunde. Beleza? Então, próxima questão. Modelinho do Enem aí. O desenho abaixo ilustra diferentes fases do desenvolvimento embrionário. Sobre isto, é errado afirmar que... Então, vamos lá. Errado, hein, pessoal? Prestem atenção nesse tipo de questão. Temos a célula ovo, 2 blastômeros, 4 blastômeros, uma mórula, uma blástula e uma gástrula. Tudo definido aqui na ordem, bonitinho, né? Divisão belezinha, ok, tudo belezinha. Então vamos lá. Letra A. A célula ovo resulta do processo de fecundação. Letra B. A célula ovo se divide por mitose e forma blastômeros. Letra C. A cavidade da gástrula é um intestino primitivo ou arquêntero. Letra D. A mórula resulta da segmentação da célula ovo. Pessoal, até aqui a gente só leu verdade. Olha só. Célula ovo resulta do processo de fecundação? Sim. Temos lá o ovócito, né? Com o espermatozoide, fecunda e dá origem à célula ovo, que a gente pode chamar também hoje de óvulo, né? Fecundado. Antes a gente só podia chamar de ovo. Hoje a gente pode chamar de ovo ou óvulo, né? A célula ainda não fecundada é o ovócito, né? Então, tá certa a letra A. Letra B. A célula ovo se divide por mitose e forma os blastômeros. Perfeito. Por que mitose? Porque eu mantenho o número de cromossomos, material genético, nas mesmas. Por quê? Porque eu só vou fazer meiose se eu quiser formar gameta. Aqui eu estou formando células com o mesmo material genético, então eu tenho que manter esse número. E o processo de divisão celular que mantém o mesmo número de material genético é a mitose. Beleza? Então, vamos lá. Letra C. A cavidade da gástrula, ou seja, quando ele dobra aqui, né? É um intestino primitivo ou arquêntero. Sim, por que eu sei que é um intestino primitivo? Porque aqui, esse primeiro poro vai formar a cavidade anal aqui, né? Se você pegar os seres mais primitivos, por exemplo, uma água-viva, a gente sabe que esse canal aqui vai ser o mesmo canal que entra e sai os alimentos que o animal consegue captar, por exemplo. E é o que vai dar origem ao sistema digestório ou o órgão específico lá da digestão, se for só uma cavidade gástrica. E aqui a gente sabe que a gente chama de intestino primitivo, ou o nome mais correto, arquêntero. Certinho aqui, né? E o blastóporo aqui embaixo.
Letra D. A mórula resulta da segmentação da célula ovo. Certinho, né? A célula ovo vai se segmentando várias vezes até dar origem à mórula. Perfeito. E a letra E. A gástrula é uma estrutura temporária que evolui para a blástula. Completamente errado, né? Eu tenho a blástula primeiro, depois a blástula se dobra e forma a gástrula. Depois de gástrula, eu tenho neurula, eu não tenho mais blástula. Então, aqui está errada, a ordem está errada aí, né? Tá vendo? Ó, letra E, beleza? Então, letra E é a nossa alternativa errada, E de elefante. Próxima questão. Agora a próxima questão, ele já vai trazer um pouquinho pra gente aí, falando sobre o desenvolvimento dos folhetos. Então, vamos lá. Complete a tabela abaixo indicando qual folheto embrionário, ectoblasto, mesoblasto ou endoblasto, é responsável pela formação das estruturas listadas na coluna da esquerda. Então ele quer saber aqui se você sabe quais estruturas se originam de quais folhetos. Então eu já sei que a epiderme vem do meu folheto externo, então a minha, né, ectoderme aqui, ó, o ectoblasto. A minha derme do meu mesoblasto. Lembra que eu falei? A derme, vocês têm que tomar cuidado, que ela surge do tecido intermediário, o mesoblasto, e não lá do externo, do ectoblasto, onde sai a epiderme. Tem que tomar muito cuidado para não confundir isso aí. Outra coisa que é muito comum a pessoa confundir é esse cara aqui, ó, medula espinal, ela surge do ectoblasto e não do meso ou do endo. Nossa, professor, mas não faz sentido para mim. Você tem que lembrar uma forma de fazer sentido, é a seguinte. Quando eu tenho a primeira dobra do meu ectoblasto e formo o meu tubo neural, esse tubo neural é formado por células do ectoblasto. E se o tubo neural vai dar origem ao meu sistema nervoso, então o meu sistema nervoso é formado pelo tecido do ectoblasto, do folheto do ectoblasto aqui. Por isso que você não pode fazer essa confusão. Beleza? E depois eu tenho fígado, visceral aqui, então sim, endoblasto, agora cai nesse pensamento, né? Unhas são o quê? Unhas são, como que a gente fala? Apêndices ou estruturas que segmentam da epiderme. Se ele segmenta da epiderme, então eu também tenho um tecido formado aqui, originário do ectoblasto. E por último, eu tenho aqui os rins, que são o meu sistema urogenital, né? Urogenital e excretor aqui, ele forma no tecido intermediário, mesoblasto, beleza? É aquela tabela que a gente tem lá no começo do vídeo. Próxima questão. Sabe-se que o desenvolvimento de um embrião levará à diferenciação dos tecidos e órgãos do organismo a partir dos folhetos embrionários que são ectoderma, mesoderma e endoderma. Portanto, podemos dizer que o cérebro, o pâncreas e os testículos originam-se respectivamente, ou seja, na ordem. Qual é a ordem aí? Pessoal, fácil. Cérebro, ele trouxe aqui. O cérebro, pessoal, lembra lá o mesmo esquema. Tubo neural, se dobra, forma o tubo neural, ectoderma. Então, ectoderma dá origem ao cérebro. Pâncreas, né? Mais visceral aí, então, endoderma. E por último, tem os testículos. Testículos urogenital, mesmo sistema lá dos rins. Então, mesoderma. Beleza? Essa resposta aí correta na ordem. Ele poderia trazer em alternativas aí se ele quisesse, né? Mas ele deixou a questão como dissertativa, essa questão da Unicamp. Então, é essa ordem aí que ele pede. Próxima questão. Modelinho do Enem aí. Então, vamos lá. Os folhetos embrionários, através de processos de desenvolvimento e de diferenciação, darão origem a diferentes estruturas nos indivíduos adultos. Beleza. Considere as afirmações abaixo relacionadas ao desenvolvimento embriológico. Então vamos lá, ele traz 3 afirmações sobre esse processo. Primeiro, a ectoderme, né, origina a medula espinhal. Tá certo isso? Sim. Dobra, forma o tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso central lá, né? Então, certinha essa primeira. 2. A mesoderme origina o tecido muscular e ósseo. Vamos lá, será que é isso? Será que é isso mesmo? Eu acho que isso aí tá meio assim. Vamos ver a próxima, vamos ver as alternativas. Vamos lá, 3. A endoderme, né?
origina o tecido urogenital. Pô, pera aí, essa aqui eu sei que tá errado, né? A 3 aqui eu sei que tá errado. Por que que tá errado essa questão? Porque eu sei que o tecido urogenital surge da mesoderme e não da endoderme. Então a 1 tá certa, a 3 está errada. Então eu sei que aqui, ó, a A pode ser, não sei ainda, tô na dúvida da 2. A C, apenas 1 e 3 está errada. A letra E não pode ser porque eu sei que a 3 está errada. 2 e 3 só não pode ser porque eu sei que a 1 está correta, né? E a 3 está errada. Então, eu fico na dúvida entre A e B. Pessoal, olha só, tecido muscular e ósseo. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tem o hábito de pensar, por isso que eu resolvi essa questão dessa forma, que o músculo está acima do osso, né? Está em volta dele. Então o osso seria a endoderma e o músculo mesa e o osso endo. Não, pessoal. Os dois surgem no tecido central lá da meso, né? O que está entre a ecto e a endo. Então, a 2 está correta. Então, 1 e 2 estão correta. Letra B de Brasil. Beleza? Próxima questãozinha aí. Os vertebrados possuem 3 folhetos germinativos no estágio embrionário, denominados ectoderma, mesoderma e endoderma. A partir desta afirmativa, né, dessa afirmação, indique a resposta errada. Errada. Atenção. Letra A. O mesoderma forma a derme e o sistema muscular. Foi o que a gente acabou de comentar, o sistema muscular na derme. E a derme na mesoderme. E a derme, a gente sabe que também é na mesoderme. A epiderme na ectoderme. Então tá ok. Letra B. O ectoderma forma o sistema nervoso. Show de bola, é isso mesmo. A gente falou lá, né? Dobra tubo neural da ectoderma. Isso aí. C. Mesoderma forma as estruturas ósseas. Mesma coisa que a gente falou da outra questão. Ó. Osso e músculo, mesoderma. Ok. Letra D. O mesoderma forma o sistema urogenital, rins, bexiga, uretra e gônadas. Ok, também falamos disso 2 questões atrás aí. Então, vamos ver, só pode ser a E, né? A endoderma forma o coração e vasos sanguíneos. Tá errado. Coração e vasos sanguíneos são formados na mesoderma. Então, a letra E é a nossa alternativa errada aí. Beleza? Vamos ver aqui. Acabou, né, as questões. Então, pessoal, o que eu tinha de exercício aqui para passar para vocês sobre os folhetos embrionários e as divisões de célula, né, dos tecidos aqui, formação da divisão dos ovos, é isso aí. Aqui está o resumo do que a gente estava, né, falando nessas últimas questões. É isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, tenham conseguido aprender e corrigir os exercícios aí de forma, né, tranquila e que o vídeo tenha ficado. Esse é o meu primeiro vídeo, né? Vou gravar outros, espero que esse funcione nesse mecanismo. Se tiver tudo ok, beleza, a gente segue fazendo assim. Se tiver alguma sugestão, põe aí que eu vou alterando e a gente vai fazendo isso de uma forma cada vez mais proveitosa aí para todo mundo. Beleza? Muito obrigado, até a próxima, pessoal.